Imagina você ter passagem para ir para você, para o seu marido, ou para sua esposa, e 2 vezes, 2 anos seguidos. Você pode emitir uma num ano e uma outra no outro ano, e com isso fazer duas viagens aí, sendo que você literalmente não vai pagar. Quando é de graça, eu falo de graça mesmo. Nem a utilização de milhas você precisa. Sejam muito bem-vindos ao projeto Viagem com o Murilo. Aqui vamos discutir estratégias para você viajar com a sua família de férias, economizando 70% dos gastos da viagem ou mais. Eu sou o Murilo e o tema de hoje: viajar de avião mais barato que de busão. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode viajar de avião e ainda pagar menos que no busão. Você vai descobrir o poder da liberdade. Mais importante do que você pensar aqui, que eu quero te mostrar, que não é só viajar de avião, que é uma coisa boa. Viajar de avião é excelente, maravilhoso. Ah, Murilo, eu quero viajar de busão. Não tem problema, você vai aprender sobre a liberdade de escolha. Aqui nós vamos tratar de você nunca mais ter que viajar de busão por questões financeiras. E é isso que nós vamos falar aqui. Então, caso você queira viajar de busão, viajar de carro, fazer uma viagem mais próxima, que também é válido. Não são apenas viagens de avião que são boas, viagens de carro são maravilhosas, principalmente quando você sabe curtir essa viagem. Mas é legal quando é escolha. E aqui nós vamos falar justamente dessa liberdade de você descobrir todas essas formas que você pode utilizar. Por exemplo, eu fui a Cabo Frio ano passado. Em fevereiro do ano passado, eu fui a Cabo Frio. E foi uma viagem muito boa, como sempre, viajar e a praia. Eu, pelo menos, eu não sei vocês, mas eu adoro colocar o pé na areia, sentir aquela brisa, a energia que a natureza tem. Ela traz uma coisa tão boa, pelo menos uma coisa muito boa para mim. Eu não sei se da mesma forma para vocês. Mas eu não fui de avião. Porém, ainda assim, eu utilizei as minhas milhas. Eu tinha lá milhas sobrando, eu peguei essas milhas, vendi e utilizei o dinheiro nessa viagem. Então, posso dizer que praticamente essa viagem saiu de graça, porque as milhas ali, ela saiu, na época, ela saiu quase que praticamente de graça. E além disso, também no ano passado, eu fui 2 vezes a Brasília, utilizando milhas. Eu fui a Goiânia e depois para Caldas Novas, utilizando milhas. Fui para Balneário Camboriú, utilizando milhas. Então, esse é o poder da escolha, da liberdade das suas viagens, quando você aprende a economizar. Só no primeiro semestre de 2023 eu já tenho também ali marcado, garantido mais 2 viagens também utilizando milhas. Vou a Porto Seguro e dessa vez vou levar meus velhos. Meus velhos vão comigo, vou levar meus pais, vamos viajar. Já falei com eles, ó, pode preparar a malinha, vamos a Porto Seguro e também vou a Brasília em junho desse ano. Então, isso que se trata de liberdade de escolha. Agora, você deve ter me escutado aqui falar sobre a possibilidade de você vender milhas. E aqui eu vou deixar uma coisa bem clara. Essa live, esse vídeo, ele não é sobre renda extra. Não é para falar sobre lucro voltado para milhas. São estratégias diferentes. Algumas coisas são bem parecidas, mas as estratégias utilizadas para ter renda extra, para fazer investimentos com milhas, são diferentes. Então, se você está buscando esse tipo de informação aqui, nesse momento, eu quero te dizer que esse vídeo ele não é para você. Aqui nós vamos falar de
viagens, de como que você pode viajar, como que você pode economizar 70% ou mais os gastos da sua viagem, tirando férias com a sua família. E é isso que nós vamos tratar aqui desse momento. Então, uma coisa que as pessoas elas confundem é que achar que só existe uma forma de viajar barateando, só existe uma forma de você baratear a sua viagem com milhas e através da passagem. Mas a coisa não funciona bem assim. Vocês, comentem aqui, vocês que estão aqui, já utilizaram milhas de alguma forma para baratear a sua viagem? E você já utilizou também de outra forma, de alguma outra forma que não seja com a passagem? Uma forma que você pode utilizar é através da hospedagem. E existe uma grande diferença. Domingo eu estava conversando com uma pessoa, né? E ela falou assim: mas Murilo, não compensa eu pegar os meus pontos ali e utilizar na hospedagem. Mas é aqui que vem uma grande confusão, porque uma coisa é você pegar os seus pontos, ali você tem ponto, por exemplo, na Livelo, e utilizar o programa de hospedagem da Livelo. Você precisa transferir para um programa, como por exemplo a rede AL da Accor, e utilizar através dessa rede de hotéis, não utilizar os seus pontos direto. Mas eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Então, continua aqui. Outra forma é a venda de milhas. Você se programa para ter a sua hospedagem e aí depois você sobrou, pode utilizar tanto na hospedagem, tanto na passagem, quanto ali você pode utilizar também na venda de milhas. Pegar esse dinheiro e fazer da forma como você bem entender. Seja para uma hospedagem, às vezes o lugar onde você vai não tem como você fazer a utilização de milhas diretamente, ou às vezes você pode utilizar, por exemplo, na alimentação. E na alimentação existem outras formas também. Quando eu fui a Balneário, eu tenho o Inter Duo Gourmet. Só explicando aqui o que é o Inter Duo Gourmet. O Inter Duo Gourmet é uma parceria do Banco Inter com o Duo Gourmet. Então você assina o plano do Duo Gourmet e tem direito aí com o plano anual, pode até ter um cartão Black do Banco Inter que te dá acesso a 6 acessos à sala VIP no ano. Então, o que é o Duo Gourmet? O Duo Gourmet é um programa que você pede um prato e ganha outro. E isso, em viagem, aonde tem o Duo Gourmet, vai te fazer economizar bastante. Lá em Balneário Camboriú, eu descobri um lugar, e você pode pesquisar isso pelo próprio aplicativo, um lugar muito perto do hotel que nós estávamos. Olha que beleza, perto do hotel. Eu não sei se vocês gostam, mas eu sou apaixonado com camarão. Ó, eu gosto muito de camarão. E eu gosto de risoto de camarão. Aquele risoto de camarão me dá até água na boca. E eu descobri um lugar muito perto do hotel que nós estávamos, que tinha um risoto de camarão espetacular. E além disso, ainda tinha o Inter do Gourmet. Então eu ia almoçar lá, pedia um prato para mim e vinha um outro prato, no caso para minha esposa, e nós pagávamos apenas um prato. E nós utilizamos ali esse do Gourmet não só um dia, fomos vários dias, inclusive mais de uma vez no dia, e com isso eu consegui economizar mais de R$ 200. Naquela viagem eu economizei mais de R$ 200 apenas em alimentação, fazendo esse esquema do Duo Gourmet. Solicita um e vem outro. E não sei aonde você mora, mas, por exemplo, eu moro em BH. Então, eu sempre utilizo em dezembro, a minha cunhada, que fez aniversário, a minha cunhada e a minha esposa fazem aniversário no mesmo mês. Olha que beleza, uma diferença apenas de 9 dias. Mas a minha cunhada quis sair no dia do aniversário dela e eu falei,
Vamos lá, vamos aproveitar. Tem aqui em BH, não sei se vocês conhecem BH, tem um shopping muito bom, um shopping muito grande, chama BH Shopping, e lá tem vários restaurantes, tem Outback, tem Coco Bambu, tem um monte de restaurante muito bom, e tem um restaurante que chama Cozinha de Fogo, que é também patrocinado pela cerveja Walls. E aí, a cerveja é muito boa, diga-se de passagem. Então, nós fomos nesse restaurante e também utilizamos o Inter do Gourmet. Então, dependendo de onde você mora, não é só apenas para viagens, você pode economizar também no seu dia a dia. E, obviamente, utilizamos aí é sempre assim, você pede um prato e vem outro, então nesse dia também utilizamos. Eu até falei com a minha esposa para a gente voltar lá, que a comida é muito boa, assim, o chopp muito bom, é bem localizado, é um ambiente muito legal. Falei que nós temos que voltar lá. Vamos voltar esse mês, eu vou mais para frente eu conto isso para vocês com mais detalhes. Bom, mas uma coisa que as pessoas confundem é viajar de avião é caro. E eu não te julgo se você pensa assim, porque eu também já pensei assim, eu te compreendo perfeitamente. Mas o seu erro está ainda que se você continuar aqui, você vai conhecer as estratégias para fazer que isso não fique mais caro. Então, quando você conhece estratégias, fica muito mais fácil, fica muito mais viável, porque as ferramentas já estão na sua mão, literalmente na sua mão e você nem sabe. E se você quiser entender por que eu falei literalmente, vai ter que ficar até o final para entender o que eu quis dizer com isso. E dependendo, deixa eu pensar. Não, é claro que eu vou fazer. Eu vou contar uma estratégia no finalzinho para vocês conseguirem virar aí cliente diamante da Azul e poder ter 2 passagens de graça aí para vocês. Então é isso, é estratégias. Olha que interessante, eu acabei de falar com vocês que eu vou passar uma estratégia. Vocês podem virar cliente diamante, que vocês talvez nem sabem o que significa isso, mas é assim, um nível top de categoria da Azul, de uma forma muito mais em conta do que você imagina, e ainda ganhar 2 passagens para acompanhantes, tá? Para acompanhantes. Então, tem isso, mas vale muito a pena essa estratégia, porque só essas passagens para qualquer lugar do Brasil, pensa, imagina você ter passagem para ir para você, para o seu marido, ou para sua esposa, e 2 vezes, 2 anos seguidos. Você pode emitir uma num ano e uma outra no outro ano, e com isso fazer duas viagens aí, sendo que você literalmente não vai pagar. Quando é de graça, eu falo de graça mesmo. Nem a utilização de milhas você precisa. Então, você achar que um outro erro é achar que pensar em viagens mais baratas é aquelas viagens tipo de excursão que eu já fiz e não recomendo para ninguém, mas achar que é uma viagem sem conforto. Muito pelo contrário, por exemplo, se você utilizar uma dessas estratégias que eu falei, de você virar um cliente diamante da Azul, eu sou cliente diamante da Azul, pelo menos em voos nacionais, você consegue aquela parte do Azul mais conforto. Sabe quando você entra no avião, tem aquela galerinha que fica na frente? É aquilo ali. Então você consegue viajar mais barato e com mais conforto, ao contrário do que você acha que é sem conforto. E além disso tudo, me conta aqui, você já foi na sala VIP? Já viajou e ficou de sala VIP? Eu lembro a primeira vez que eu fiquei de sala VIP, foi muito bom. Eu ficava igual pintinho no lixo. Não sei se você já conhece essa expressão, ficava nossa, aquilo parecia hoje para mim já tá mais comum, mais normal, já tô ali familiarizado com a situação. Mas a primeira vez eu ficava assim, e aí, meu Deus, ai, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso pegar aquilo? Como que funciona aqui? E você tem tudo liberado, tem cerveja liberada, tem vinho liberado, água, café, comida, e é muito bom. Então eu estava viajando mais barato do que eu provavelmente tinha pessoas ali no mesmo voo que eu, primeira vez que eu fui, estava pagando 1.500, 2.000 reais. Depois eu cheguei a pesquisar isso. Então, 2.000 reais e eu não estava pagando nada, porque eu realmente tinha conseguido essas milhas de forma totalmente gratuita e eu não estava pagando nada.
E essas pessoas estavam pagando muito mais do que eu. E eu ainda provavelmente ficaram lá esperando de forma muito menos confortável que eu, enquanto eu estava lá na sala VIP, aproveitando tranquilamente. Esse negócio da sala VIP, só contar um caso aqui para vocês que ele é bem interessante. Foi na sala VIP lá de Brasília. Quando eu fui a Brasília em junho do ano passado, eu fui num evento para ajudar o meu lado profissional. E nesse evento, depois teve um happy hour, fui para esse happy hour e, ok, falei assim, não vou beber, porque senão nem ia conseguir levantar no outro dia. Só o que acontecia? Eu fui lá só mesmo para fazer network. Meu objetivo era simplesmente o network. Cheguei lá, o network estava muito bom, não sei se dá para vocês perceberem, mas eu gosto de falar um pouquinho, gosto de conversar, ou em bom mineirês, eu gosto de prosear. E ali eu cheguei no hotel, devia ser umas 3 horas da manhã, cheguei no hotel e ainda tinha mais gente conversando, fiquei conversando, quando eu fui ver já era 4 horas da manhã, 6 e pouco da manhã eu tinha que estar no aeroporto. Eu cheguei no aeroporto na hora, só que obviamente que eu também fui para a sala VIP de Brasília é espetacular, muito boa. Fui lá, tomei meu cafezinho, inclusive eu até fiz um vídeo para vocês que vão viajar, vão pegar um voo muito cedo, você está viajando, vai sair do seu hotel e aí você não consegue pegar o café da manhã no hotel, a sala VIP é a opção para você tomar o café na sala VIP, já que você vai ter que sair antes do horário disponível de café da manhã no seu hotel, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha que chegar antes das 7 da manhã no aeroporto e o café era a partir de 7 horas da manhã. Então eu não pegaria o café, ainda economizei. Olha a vantagem, mais uma economia de você saber as estratégias corretas. Então eu ainda economizei, porque eu não sei se você tem noção, mas você tomar o café da manhã no aeroporto é uma facada que há, ainda mais em Brasília, que as coisas já são naturalmente mais caras. Então eu cheguei lá, aproveitei, tomei café, comi à vontade. Então, tirem essa ideia de que viagem barata não é uma viagem confortável. Eu estou provando para vocês aqui, por A mais B, que eu viajo muito mais barato do que a maior parte das pessoas e de forma muito mais confortável, principalmente ao ficar na sala VIP, ao economizar de eu não precisar utilizar, por exemplo, tomar café da manhã no hotel enquanto eu fico aí na sala VIP. Por quê? Investir tempo aprendendo a viajar de férias com a família, economizando 70% dos gastos ou mais em uma viagem. Isso é uma pergunta bem interessante. Eu parei para pensar nessa pergunta. Murilo, eu não tenho tempo para nada. Eu isso, eu aquilo. Eu não tenho tempo nem para ir no banheiro com paz. Quanto mais para eu aprender esse negócio aí que você está falando. Um caso real para vocês pensarem. Quanto tempo vale, ou melhor, quanto vale a sua hora trabalhada? Para pensar. Quanto que vale a sua hora de trabalho? Então vamos pegar um exemplo muito comum, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta. Essa pessoa vai trabalhar 200 horas por mês. Ah, Murilo, mas vai ter semana que não. O que vai contar lá no trabalho dela é 200 horas por mês. Vamos facilitar a vida do coleguinha aqui. Imagina que essa pessoa ganha 6.000 reais bruto de salário na carteira ali, 6.000 reais. Ou seja, essa pessoa ela está ganhando 30 reais por hora. Ok, beleza. Agora vamos imaginar que essa pessoa vá comprar uma passagem. Uma não, mais de uma. Vai viajar com a família. Ao viajar com a família, vai ter que comprar a passagem ou as passagens. Custa aí 6.000 reais o lugar. Pode ser até mais, tá? Eu estou só pegando um exemplo e facilitando a minha vida aqui e a vida de vocês também, para ficar mais didático, mas só para pegar um exemplo aqui, porque eu estou fazendo as coisas bem de cabeça. Bom, se ele vai gastar 6.000 reais,
e ele ganha 6 mil reais bruto, ele está jogando um mês de trabalho dele para comprar passagem para a família. Precisou trabalhar um mês. Na prática, é mais de um mês, que eu estou falando do salário bruto. Se eu fosse fazer o cálculo do salário líquido, ia ser mais de um mês. Então, é um mês seu jogado no lixo. Murilo, mas por que no lixo? Eu vou lá, eu vou viajar, eu vou aproveitar. Porque você já tem os recursos. Você está jogando fora dinheiro, você está jogando dinheiro fora, você está jogando seu trabalho no lixo. É um mês que você poderia utilizar para aproveitar a sua viagem, os passeios, pagar outras coisas, se você quiser fazer alguma compra na sua viagem. Não na passagem, porque a passagem não precisa. Já está disponível para você. Você está jogando um mês de trabalho fora. Isso é muito sério. O seu tempo não volta. Não volta. O dinheiro você pode recuperar, mas o seu tempo não. Você não consegue voltar no ontem e fazer tudo. Imagina jogar um mês fora quando você pode fazer isso que eu estou te falando aqui. Você pode baratear a sua viagem. Eu peguei um exemplo de 6 mil, que é um exemplo básico. Eu conheço pessoas gastando 8, 10 mil reais. 12 mil reais. O cara me procurou 24 mil reais de passagem que ele vai ter que pagar. Por que não utiliza isso aqui que eu estou falando? 24 mil reais. Isso é pouco para vocês? Isso é mais do que muito brasileiro ganha no ano. Então não joguem o seu tempo fora. Não joguem, não digam eu não tenho tempo. Não digam que você está jogando o seu tempo fora, o seu dinheiro fora. Dinheiro que você pode utilizar com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus pais. Quantas pessoas que gostariam de voltar no tempo e viajar com os pais, porque os pais não estão mais aqui? E você não precisa de muito tempo para aprender. Eu não tenho tempo. Eu, por exemplo, os meus alunos, as aulas do meu curso não tem mais que 10 minutos. Você não precisa de muito tempo. 15 minutos por dia, no máximo, 4 vezes na semana, meus alunos já conseguem evoluir e economizar muita grana todos os anos. Agora, você não vai deixar de viajar por questões financeiras, é porque você está rasgando dinheiro, tendo que trabalhar para pagar a passagem, quando você tem aí no seu celular, seu próprio celular. O seu celular poderia ter virado uma viagem, talvez você nem saiba disso. Igual meu aluno Rafael, ele conseguiu aí apenas com o celular 55 mil pontos. Ele conseguiu também a hospedagem de uma viagem que ele tinha feito anteriormente, usando a parceria do Booking com a Livelo, conseguiu mais uns 1.000 e alguma coisa, ou seja, ele tem aí quase uns 57 mil pontos, fora os outros pontos que ele conquistou de outras formas. Então, mas só esses 57 mil especificamente com gastos que ele já teria, já se transformam aí em 114 mil milhas. Murilo, o que eu faço com 114 mil milhas? Eu emiti 2 passagens para Porto Seguro com 106 mil milhas. 2 passagens para ir para o Nordeste. Então, o que você faz? Se o seu celular que está aí agora não transformou em milhas, senta e chora. Mas ainda dá tempo de você correr atrás aí. O passado você não pode mudar, mas o seu futuro só depende de você. Tem uma frase que eu gosto muito que ela vai parecer essas frases meio de coach motivacional, mas ela é a pura realidade. Você é livre. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. O que você quiser. Se você quiser fazer atividade física, você faz. Se você não quiser, você não faz.
Você é livre para procurar melhores empregos, você é livre para não procurar melhores empregos, para sair da zona de conforto, você é livre para aprender a economizar 70% da sua viagem, dos gastos da sua viagem com a sua família, e você é livre para não economizar. Você só não é livre das consequências dos seus atos. Se você vai à atividade física, você vai à academia, faz atividade física, você terá consequências. Se você não faz, também terá consequências. A grande diferença nessa história, quais consequências você escolhe? Eu escolhi ter consequências de viajar com mais conforto e com menos custo. Eu escolhi viajar mais. Murilo, eu não posso viajar mais porque eu só tenho 2 férias no ano. Mas já imaginou você só poder viajar uma ou nenhuma? Ver seus amigos, seus colegas de trabalho viajando nas férias e você ficando em casa? Aí fica lá seu marido, sua esposa reclamando de tudo porque vocês precisam viajar, porque viajar faz bem. Olha a consequência. Você fica sem viajar, fica aí. Então, para de reclamar, para de ficar as férias em casa por falta de questão financeira, porque você pode economizar 70% ou mais dos gastos da sua viagem de férias com a sua família. Basta você seguir isso. Aí você vê lá, todo mundo bate aquela invejinha. Seus colegas de trabalho viajando, bate aquela invejinha, fala, ai, como eu queria viajar, mas tá tudo tão caro. Aí fica mais fácil, né? Aí fica mais fácil colocar a culpa no governo, fica mais fácil colocar a culpa no chefe que não te promove, fica mais fácil colocar a culpa na sua esposa que tá gastando, mas ela tá gastando com o quê? Ela tá gastando com as coisas de casa, tá gastando com seus filhos, tá gastando com a escola, que você não está transformando esses gastos de volta para vocês conseguirem viajar. Então, lembre-se, livre para fazer o que você quiser, mas das consequências não. 3 falas muito comuns, mas que estão te prejudicando. Essas falas com certeza estão prejudicando as suas viagens de férias com a sua família, porque você não vai economizar 70% ou mais dos gastos da viagem. A primeira é muito caro. Eu tô lendo um livro que ele chama, esse livro chama Por Trás da Felicidade, do mesmo autor do Jeito Harvard de Ser Feliz. E a parte que eu tô lendo, ele fala o seguinte: pesquisadores descobriram, tem um exame, tipo um Enem, aqui para um vestibular deles, e eles descobriram que eles fizeram testes e quando os alunos estavam fazendo as provas, olha que interessante, os alunos estavam fazendo as provas em salas mais vazias, aquele grupo de alunos em salas mais vazias tiravam notas melhores do que os alunos que estavam em salas mais cheias. Qual é a explicação? Ao ver as salas cheias, eles simplesmente tinham a percepção de ter mais concorrência. E isso o cérebro deles entendiam como ser algo mais difícil de alcançar a meta. Aí depois eles fizeram um outro estudo, pegaram 2 grupos. Nesses 2 grupos, um grupo recebeu a seguinte notícia: se você estiver entre os 20% melhores, entre os 20% melhores, você vai ganhar $5. E quantas pessoas tem concorrendo? 10 pessoas. Pegaram um segundo grupo e falaram a mesma coisa. Você, se ficar entre os 5 melhores, você vai ganhar. Se você ficar entre os 20% melhores, você vai ganhar $5. Só que, para o grupo B, eles foram informados que tinha 100 pessoas concorrendo. Olha, 20% é a mesma porcentagem. Só que o grupo A pensava, eu só tenho que ser melhor do que 8. E o grupo B pensava, eu só tenho que ser melhor do que 80. É muito mais difícil. Apesar de, tecnicamente, no grupo A, ele só tinha 2 vagas,
20%, só 2 vagas. E no grupo B tinha 20, tinha mais possibilidades. Mas o simples fato de eles entenderem que existia mais concorrência, na cabeça deles ficava mais difícil. E ao ficar mais difícil, caía o desempenho. Então, isso nos mostra que quanto mais você acreditar que algo está mais distante para você, mais difícil fica alcançar a sua meta. Então, se você quer viajar, toda vez que você ficar falando que é caro, na sua cabeça vai ficar mais difícil. Ao ficar mais difícil, você não consegue enxergar todas as possibilidades, porque o seu cérebro vai pensar: é caro, é difícil, eu não consigo. Ele se vê mais distante. Isso acontece também com maratonistas. Tem um negócio na maratona chamado ponto X. O que é o ponto X? O ponto X ele fica aproximadamente 150 metros da chegada, que é onde o cara já correu 42 quilômetros e ele consegue ver o final da corrida. Quando ele consegue ver a meta dele chegando muito próxima, o corpo libera um hormônio ou vários hormônios ao mesmo tempo que acelera o coração dele. Tanto é que o maior índice de ataques cardíacos, essa aceleração é tão grande. E aí é óbvio que existem outros fatores hormonais de uma corrida de 42 quilômetros, mas esse fator ele é tão importante, tão grande, que precisam ficar equipes médicas nesses pontos porque existe uma tendência maior a ataques cardíacos, mas aí porque existem outros fatores. O importante aqui é você perceber que ao estar chegando próximo da sua meta, o seu corpo entende que isso é possível e existem reações hormonais no seu corpo para que você consiga alcançar o seu resultado. Então jamais fale que é caro. Jamais fale que é caro. E se realmente for uma viagem mais longa, mais cara, faça subdivisões da sua meta. Coloque metas através de mês para que você vá alcançando e o seu cérebro entender que tudo aquilo que você quer, isso é possível. E só é possível porque você está de fato enxergando essas possibilidades ou essas mini possibilidades. Então, corta isso da sua vida e jamais fale isso. Outra fala: eu não tenho milhas porque eu tenho medo de avião. Não faz sentido. Porque se você tem medo de avião, não vou tratar de medo de avião aqui, bem, você precisa de ir lá com um psicólogo, não quero tratar disso. Mas os gastos você já tem. Tem medo de avião? Das duas, uma. Ou você emite passagens para seus familiares. Então, se você tem filhos, por exemplo, emita. Você tem medo, mas os seus filhos têm, sua esposa tem, seu marido tem. Emita para eles. Você tem netos? Não, emita para netos. Você pode fazer isso. Ou você pode pegar essas benditas dessas milhas, vender e utilizar nas suas viagens aí de carro, porque provavelmente você vai fazer. E aí, se você não gostar de viajar mesmo, aí você realmente tem um problema grave, mas pode pegar isso e vender. E outra fala também, que é um erro gravíssimo: preciso gastar muito no cartão. Por que isso é um erro gravíssimo? Porque aqui mostra o desconhecimento das outras formas de acúmulo. O cartão ela é somente uma forma e ela nem é a melhor forma, é uma forma que vai aí ser 10, 20% no máximo quando você sabe fazer boas estratégias, como por exemplo computador que eu estou aqui retransmitindo isso para o meu canal aqui no YouTube. Estou fazendo transmissão simultânea no YouTube e no Instagram. Esse computador, por exemplo, eu gastei aí R$ 4.500 aproximadamente e ele vai me dar 64 mil milhas. Ó, só o cartão, eu tenho um cartão muito bom, que é o Pão de Açúcar, ok, ele vai me dar 4.000 pontos. Mas veja que o outro está me dando. Se eu dobrar esses 4.000 pontos, eu chego ao 4.500, chega a 9.000 pontos. O outro vai me dar 64 mil milhas. E qual que é a melhor parte dessa brincadeira aqui? Não é um ou outro. Pode ser um e o outro. Eu não sei assim se vocês são bons de português, mas existe uma grande diferença entre o i e o ou. O ou é uma coisa ou outra. Ou você tem os pontos
lá da parceria que eu utilizei, ou você tem os pontos do cartão. O I é uma soma. Eu posso utilizar as duas estratégias. Então, eu posso somar duas vezes. Então, eu posso ter os meus pontos do cartão, mais os meus pontos dessa forma como que eu consegui esse tantão de pontos aqui. E aí, com isso, eu consigo viajar mais vezes. É por isso que é muito fácil você tirar férias com a sua família e economizar 70% ou mais dos gastos da sua viagem. É muito mais fácil do que você imagina. Por isso que você deve abominar essas frases da sua vida. E por que que você deve fazer isso? Porque isso prejudica a sua experiência. Isso prejudica a sua parte financeira. Porque a sua vontade de viajar, ela não vai passar. Eu te garanto, eu tenho por experiência própria, a sua vontade de viajar não vai passar. Então você vai ter duas opções. Ou vai ficar frustrado ou frustrada porque você não está conseguindo viajar, ou você vai ter que pegar o seu rim e vender o seu rim, mas você não vai querer vender o seu rim e você não precisa vender o seu rim. Você não precisa se endividar. Você não precisa ficar economizando até em pequenos lazeres com a sua família quando você voltar de viagem. Você não precisa parcelar em 12 vezes a sua viagem, voltar e continuar pagando. E aí daqui a 6 meses você tem férias de novo. E você não pode tirar férias porque ainda está pagando a outra viagem. Então você corta isso da sua vida, porque isso te prejudica. Isso prejudica a sua família. Prejudica a relação com seu cônjuge, prejudica a relação com seus filhos, prejudica as suas experiências, que às vezes você vai conseguir viajar, mas você vai ficar economizando. Ai, meu Deus, eu não posso comprar aqui uma lembrancinha dessa cidade porque eu tenho que economizar. Eu não posso ir nesse restaurante aqui porque eu tenho que economizar. Eu queria fazer um passeio de barco, mas eu não posso porque eu tenho que economizar. Eu queria pular de tirolesa, eu queria de tirolesa, mas eu não posso porque eu tenho que economizar. Não, você pode. Basta você economizar. Por exemplo, na passagem, na hospedagem. Existem várias formas de você fazer isso. E eu vou te mostrar algumas agora. 3 erros que prejudicam as suas viagens ou prejudicam as suas melhores viagens. Prejudicam a forma de você economizar viagem de férias com a sua família, 70% dos gastos ou mais da viagem. Primeira, não aprender formas de acumular milhas. Então, você achar que é só o cartão, por exemplo, um exemplo que eu dei agora há pouco no meu computador, 64 mil milhas. Isso dá para eu fazer algumas viagens aqui, algumas opções de lugar, alguns lugares que eu tenho para dentro do Brasil ou até fora. Então, para de achar que é só o cartão. O cartão é uma forma. Vou te dar alguns exemplos não muito tradicionais ou convencionais. Por exemplo, se você vai viajar, eu vou viajar, normalmente eu uso o Uber, não costumo alugar carro todos os dias, até para ficar mais fácil algumas questões de trânsito. Então, eu uso Uber. Se eu vou usar Uber, eu tenho como pegar os créditos do Uber e transformar em milhas extras. E aí eu ganho no meu cartão e utilizando essas parcerias para ter crédito no Uber. Eu compro crédito no Uber e ganho milhas extras em relação àquilo. Outra coisa, quem tem carro pode utilizar gasolina. Gasolina, combustível, pode se transformar em milhas extras para você. Pode não. Deve, seu cara pálida. Você pode, está aí disponível. Se você tem carro, não faz isso, você está perdendo. Outra coisa, você vai viajar, vai reservar hotel. Vamos contar que você ainda não tenha milhas suficientes ou precisou utilizar muitas milhas na sua passagem e não sobrou para hospedagem. Você pode ganhar milhas
extras independentemente do seu cartão de crédito ao fazer a sua reserva. E eu posso te provar, eu tenho um print que eu posso provar na minha viagem que eu fiz em outubro, eu fiz isso, eu ganhei ali algo em torno de, eu acho que foram 5.000 pontos na Latam. Eu não gastei 5.000 reais. Eu não gastei. Então eu utilizei algo que eu já ia gastar. Eu utilizei e transformei isso de volta para mim. Crédito do Uber, eu também sempre faço isso. Eu já ganhei uma pancada de crédito e olha que eu nem ando muito de Uber somente em viagens. Alugar carro. Eu vou a Porto Seguro em março, eu já aluguei meu carro. Vou ficar lá, já aluguei, nós vamos ficar 6 dias lá. E os 6 dias nós vamos ficar com o carro. Só que eu peguei um bom preço, vou pagar aí menos de 600 reais, vai deu, sei lá, 526 reais, alguma coisa assim. Só que aquilo me deu quase 5.000 milhas. Perceba, é algo que eu já ia gastar. Murilo, eu não consigo viajar com 5.000 milhas, realmente, mas vai juntando. Crédito do Uber, gasolina, reserva de hotel, aluguel do carro. É assim que você viaja. Sabe por que esses gastos já estão aí? Eles já estão aí para você. Para você transformar isso em milhas, em viagens, em experiências, em momentos, em realização de sonhos dos seus filhos, sua esposa, do seu marido, sua família. Simples assim. Está disponível para você. Outro erro muito comum: deixar viagens para a última hora. Esse é um erro clássico do brasileiro. Ai, Murilo, aconteceu o imprevisto, eu não sabia. Tudo bem, eu não estou tratando de exceção. Tá? É exceção. Eu, por exemplo, tive uma exceção esse ano. Nós estávamos previstos para viajar em agosto, íamos para Foz do Iguaçu. Infelizmente, meu sogro faleceu dias antes. Obviamente, não fomos e acabamos realizando uma viagem em outubro, que não estava marcada. Então, essa viagem que nós só resolvemos quando a minha esposa se sentiu totalmente à vontade para poder fazer essa viagem, inclusive foi ela que pediu o lugar, ela que escolheu, essa viagem saiu um pouco mais cara, porque ela foi feita de última hora. Mas essa é a exceção, não é a regra. Quando eu fui a Balneário, eu emiti a passagem meses antes. Cada passagem saiu por menos de 30.000 milhas. Eu estou indo agora em março para Porto Seguro, as passagens foram emitidas em dezembro. Então, quando você trata isso com um pouco de antecedência, você consegue viajar mais barato. Normalmente as emissões em cima da hora, elas são mais caras. Elas são mais caras. E lembre-se, vamos imaginar aí que você não tenha gastado nenhum real com as milhas que você tem. Essas milhas valem dinheiro. Não rasgue milha. Pensa que milha é dinheiro. Porque se você começar a associar milha com dinheiro, você vai entender que precisa economizar. Você precisa economizar também. Então, vou dar um erro extra aqui. Esse não estava previsto. Um erro extra é não saber se uma passagem com milha é cara ou barata. E aí, se você ainda não segue Murilo Milhas, é hora de você começar a seguir e acompanhar para você aprender o que significa uma viagem com milha cara e uma viagem com milha barata. Então, já fica a dica aí para você. Outra coisa, outro erro, não pesquisar oportunidade de lugares. Quando você só vai aonde é muito conhecido, é muito turista, não que seja errado fazer isso, tá? Mas quando você só faz isso, você acaba indo para os lugares onde tem mais movimento, onde tem mais demanda. Demanda tem mais preço. Não é à toa que Gramado é caro pra caramba. Não é à toa.
Se Gramado não tivesse ninguém, ia ser barato. Então, pesquisa lugares para conhecer dentro do seu perfil que podem ser interessantes. Às vezes até perto de você, e você nem está sabendo. Aí eu falo por experiência própria, tem uma pancada de lugar em Minas que eu não conheço e preciso conhecer. Outra coisa, pesquise melhores lugares ou melhores preços dentro de período. No Google Voos, você consegue fazer isso. Ao pesquisar, você consegue determinar uma data e saber os lugares mais baratos naquele período. Olha que dica importante. Você vai no Google Voos, pesquisa a data, seleciona a data que você quer, não seleciona o lugar, só de onde você está partindo, e aí você consegue, vai chover de lugar, tá mais barato, opa, eu quero em agosto, vou tirar férias em agosto, o que eu faço em agosto? Tem um monte de lugar, esse aqui tem a ver comigo, esse aqui não tem, então, pronto, você conseguiu a passagem mais barata, só porque você identificou lugares que você podia viajar. Fez sentido para vocês? E me fala aí, vocês já conheciam essa dica do Google Voos, de você saber as passagens mais baratas por determinado período ou por época do ano? Agora eu vou contar para vocês 3 formas de você viajar com a sua família economizando 70% ou mais nos gastos da viagem e mais barato do que de ônibus. Mais barato do que de ônibus. Então, isso é um grande passo para você viajar, concorda? Primeiro passo é óbvio, mas como tem um livro que chama isso, né? O óbvio precisa ser dito. E eu vou dizer o óbvio, utilize milhas. Então, eu vou pegar aqui o exemplo do computador que eu dei para vocês. Um computador virando 64 mil milhas. Se eu somar isso com os meus pontos do cartão, podendo fazer mais 9 mil milhas, perceba que eu estou falando de 75 mil milhas que eu não precisei gastar nada a mais para tê-las. 75 mil milhas. A viagem para agosto que eu falei que é para Foz do Iguaçu, eu precisava de 60 mil milhas. Ainda me sobrava. 61 mil milhas. Ainda me sobraria mais 13 mil milhas para ir para Foz do Iguaçu. Então tem muito lugar que você pode conhecer para 2 pessoas. A Balneário Camboriú, menos de 60 mil milhas. Também. Isso só com esses 2, sem contar outras estratégias e outros gastos do meu cartão. Somente essas 2. Eu vejo a importância da estratégia correta. Eu chamo isso de compras inteligentes, que são compras que você já ia gastar e você consegue transformar 2 vezes em pontos para você, através de parcerias e através dos gastos do seu cartão. E essa é a melhor forma que você tem de viajar. Vamos pegar lá o meu aluno Rafael, transformando um celular em 55 mil pontos, podendo chegar só o celular a 110 mil milhas. Ele vai para o Nordeste com a esposa. Ele quer, eu estou falando isso porque eu sei que ele já me contou. Então, 110! Entendeu o potencial disso? Então, vamos recapitular algumas formas de você utilizar ou ter mais milhas. Crédito do Uber, gasolina, reserva com hospedagem, aluguel de carro, viajando. Sim, você já pagou pela sua passagem? Muita gente, pasmem, muita gente perde ponto assim. Viaja e não pega esses pontos. Às vezes não cai automático, você tem que solicitar e a pessoa acaba não solicitando ou acaba esquecendo que tem esses pontos e acaba perdendo. Viajando é uma forma. Existem formas que podem baratear ou podem acelerar, que são formas pagas. Você pode comprar pontos, você pode fazer clubes de assinatura para acelerar o seu processo, que são formas válidas também, mas às vezes requer um pouco de investimento. Apesar de a compra de pontos estrategicamente, ela pode te dar aí a passagem com custo baixíssimo ou até te fazer ter lucro e ainda ter a passagem, como exemplo que eu contei uma vez. Vou abrir um parênteses aqui. Se eu não me engano, deve ter 1 ou 2 semanas que eu contei esse exemplo, mas eu vou contar ele de novo para vocês entenderem. E quem está vendo aqui pode ser que não tenha visto. Estava acontecendo uma promoção de pontos, 65% de pontos na Latam.
Então, o exemplo, a passagem para saindo Confins Brasília, 28 mil milhas, custaria algo em torno de R$ 900. Se você fosse comprar esses pontos para emitir a passagem, e aí eu estou partindo do exemplo que a pessoa não tem nada, sairia por R$ 600. Mas uma estratégia que eu passei para os meus alunos seria a seguinte: ao invés de comprar 28 mil, que seria o necessário, compre 328 mil. Pegue 28 mil, utiliza na sua passagem e venda os 300 mil. Esses 300 mil, ele geraria lucro em relação ao total comprado. Então, a passagem sairia de graça e você ainda teria lucro. Essas são as estratégias. Por isso que é importante conhecer as estratégias, porque mesmo comprando pontos, a sua passagem pode sair de graça ou sair com 90% de desconto, como eu já tive também casos aí, já contei anteriormente, seguindo essa mesma linha de raciocínio. Então, essas são as formas. Aprenda a utilizar milhas. Se possível, e eu quero deixar um se bem grande, se possível, evite a alta temporada. Murilo, eu só tenho como viajar na alta temporada. Oh, meu Deus! Eu sei, se você tiver filho, eu sei, você só vai poder viajar na alta temporada. E tá tudo bem. Eu falei, se possível. Se não for possível, lembra da dica que eu dei? Utilizar no Google Voos, a data que você pode ir e ver aonde estão as passagens mais baratas com aquela data. Agora, você que só pode viajar na alta temporada, é extremamente importante definir com pelo menos 2 meses de antecedência, se for viagens nacionais, e de 4 a 6 meses de antecedência, viagens internacionais. Defina com antecedência para emitir essa passagem. Assim, você vai conseguir passagens mais baratas, mesmo na alta temporada. Não estou falando que ela vai ser baratinha, mas ela vai ser mais barata. E aí sim começa a existir, você começa a ver as possibilidades de economizar 70% dos gastos da viagem com a sua família, porque você se planejou. E eu tô falando aquele planejamento mega boladão de você pegar uma planilha e fazer um monte de fórmula e pesquisar isso, aquilo. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando o único planejamento, você não precisa nem de ter anotado. É só falar, eu quero viajar em julho, eu vou para onde? Eu vou viajar em feriado, vou viajar em abril, na Semana Santa, vou comemorar o aniversário do Murilo. Meu aniversário vai dar depois da Semana Santa. Depois eu falo aí o dia certinho, podem mandar presentes, eu estou aceitando. Mas você só se programar para ficar mais barato. Eu te garanto que se você vai viajar em abril e emitir a passagem hoje, vai ficar mais barato que se você emitir em março. Ah, mas vai ficar muito mais barato. Então, essa é a dica para você que está aí em alta temporada. Outra coisa, tenha flexibilidade de 1 a 2 dias. 1 a 2 dias. Murilo, o que é isso de 1 a 2 dias? Eu tenho alguns lugares, por exemplo, na Smiles é muito mais nítido isso. Você define que você vai viajar, o seu voo de ida é no dia 8 do mês X. Aí ele vai aparecer dia 9, onde tem a data mais. Dia 9, qual é a passagem mais barata? Dia 10, qual é a passagem mais barata? Ele começa a te dar as possibilidades das passagens mais baratas em 2, 3 dias, tanto antes ou depois. Então, se você tiver essa flexibilidade de 2 dias para viajar naquela semana, isso pode te ajudar bastante. Pode te ajudar, principalmente se a sua flexibilidade for para evitar o final de semana. Evitar o final de semana, porque aí sua passagem vai sair mais cara. As chances são que sua passagem no final de semana ela fique muito mais cara. Então, tenha essa flexibilidade de 1 a 2 dias. E outra coisa, se você tiver flexibilidade de lugares, isso aqui é legal, porque às vezes você define, quero ir no lugar X e tá tudo bem. Tá tudo bem se você não tiver essa flexibilidade, você falar,
quero conhecer o lugar X. Então, nós estávamos olhando para ir ao Nordeste e nós tínhamos flexibilidade de lugar, tínhamos algumas situações que a gente poderia pegar. Então, eu quero ir no Nordeste, você tem essa flexibilidade. Você quer conhecer Alagoas, você quer ir em Fortaleza. Então, tem um monte de lugar. Quer ir em Salvador, quer ir em Porto Seguro. Tem um monte de lugar que você pode ir dentro da mesma característica. Vai viajar em agosto, você quer frio. Então, quais são os lugares que são interessantes para você ver aí mais para o sul? Então, tem lugares com características parecidas. Isso pode te fazer economizar uma grana sem deixar de ter a experiência que você quer e sem ficar com aquela viagem barata sem conforto. Não é isso, não é essa a minha proposta para você. É viajar com muito mais conforto, como eu já te mostrei aqui, como eu viajo muito mais barato e com muito mais conforto, sem ter que ficar horas assentado lá no aeroporto, enquanto eu estou ali tomando meu café da manhã, se for um pouquinho mais à tarde, à noite, tomando minha cervejinha, meu vinhozinho na sala VIP, enquanto eu espero. Fiquem com Deus e até amanhã.